Sejam muito bem-vindos a mais um FocoCast especial. A gente está gravando aqui hoje, segundo dia do Reload Montes Claros, o evento de marketing digital do Sebrae. Eu sou o Daniel Kennedy, CTO da Foco Marketing. Eu sou o Marcos, CMO da Foco Marketing. E hoje a gente está com um convidado especial, também aqui de Montes Claros, da nossa terra. A gente está aqui para conversar com Renan Teixeira. Oi, pessoal. Renan, para a gente dar início, né, dar esse pontapé inicial na nossa conversa, eu queria que você se apresentasse. Você já tem um trabalho, já teve agência também como Sim. nós. Você hoje atua como consultor, né, do Sebrae. Eu queria que você se apresentasse para a gente, para quem já te conhece, para quem não te conhece, para que a gente dê início aí na nossa conversa. Beleza. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês, Daniel, Marcos. Já vejo o trabalho da Foco e dá um orgulho muito grande ver as empresas de Montes Claros evoluindo. Eu sou Renan Teixeira, sou analista de sistemas de formação aqui na Unimontes mesmo, aqui em Montes Claros. Sou fundador da Quero Publicidade e também hoje da Turbo Escola, que é um braço educacional dentro da minha empresa. Atuei como agência durante 8 anos e me credenciei. A minha empresa hoje é fornecedora no Sebrae Minas e no Sebrae Nacional. Então fui tirando um pouquinho desse trabalho de agência e focando muito mais nesse braço de consultoria. Hoje, na nossa base de alunos, nós temos 39 mil alunos. São mais de 500 empresas que nós prestamos consultoria também no decorrer de 2015 para cá. E hoje tem uma atuação muito forte dentro do Sebrae, justamente pelo Empretec. Né? Eu sou um dos facilitadores do Empretec hoje. Nós temos 32 facilitadores em Minas Gerais. Então isso abre muitas portas, muitos trabalhos. E principalmente nas variações que o Empretec tem sofrido nos últimos anos. Então hoje nós temos o Empretec Startup, por exemplo. Temos apenas 13 facilitadores no Brasil, eu sou um deles. Então isso tem me feito rodar um pouquinho em Minas Gerais e o Brasil, fazendo muito esse trabalho do empreendedorismo, mas muito focado na minha área de atuação, que é o marketing digital. Sim, não, legal. E eu queria pegar um pouco, né, desse gancho da sua formação. Você falou que é formado em sistema de formação. Sim. Aqui na Unimontes, e você tem esse trabalho já muito forte com o marketing digital. O que você enxerga que te fortalece, né? A sua formação te garante uma vantagem aí no marketing digital legal. Também. Cara, esse é um ponto muito interessante, porque a maioria dos bons profissionais de marketing que eu conheço não tem formação na área de marketing. Sim. Geralmente eles trabalham ou na área de engenharia, na área de programação, e eles vão fazendo formações complementares de marketing. Eu fiz até uma pós-graduação recentemente, mas todo o trabalho de marketing que eu desenvolvi foi a partir de resultados, tentativa e erro, testes. E eu vejo que o principal benefício que a minha formação como analista de sistemas me trouxe foi justamente esse pensamento analítico, esse pensamento lógico. Sim. Então a gente sabe que hoje o marketing é óbvio que tem uma base muito forte do que a gente precisa trabalhar em posicionamento, em marca, em conteúdo, mas a gente sabe que muitas ferramentas hoje exigem um conhecimento lógico, exigem um conhecimento talvez de programação ou de tecnologia, e isso tem feito com que eu consiga desenvolver bons resultados com as empresas que têm trabalhado. Justamente por, mesmo não tendo a formação em marketing, mas eu consigo transitar muito bem fazendo análise do que tem funcionado no mercado, sim, quais são as melhores ferramentas, consigo analisar números e fazer leituras precisas de, a gente está acertando aqui, está errando aqui. Então eu vejo que a formação como analista de sistemas, ela me possibilitou isso. Então eu vejo que alguns publicitários ou até pessoas da área de marketing mesmo, às vezes têm uma certa dificuldade para transitar bem nessas ferramentas. Quando a gente vai falar de automação, até utilizar uma inteligência artificial de maneira mais aprofundada, sim, até mesmo a lógica dos investimentos em anúncios no Facebook, né? Quando a gente vai para o gerenciador de anúncios, vai fazer alguns tipos de segmentação, tem lógica lá de grupos de pessoas. Algumas pessoas não conseguem transitar, sim, bem com isso. Então eu vejo que o principal benefício foi esse. E as ferramentas, às vezes, te mostram muitos números, sim, e traduzir isso em informação, em inteligência, de fato, é um desafio que, às vezes, o pessoal não tem essa bagagem que permite eles fazerem isso, né? E durante um bom tempo na minha agência, eu tive um sócio que também era analista de sistemas, formou comigo na Unimontes, e ele era o analista de sistema clássico. Né? Analítico, gostava de estar ali nas planilhas, sim, não gostava de estar nas reuniões com os clientes, né? A galera de tecnologia, ela tem uma certa dificuldade de ouvir, de se comunicar bem. E isso sempre foi meu ponto forte.
Eu tinha dificuldade na programação, na parte técnica lá. E aí eu juntei o melhor das duas partes, que foi justamente, poxa, eu vou pegar essa parte que eu tenho como ponto forte, que é a minha comunicação, o relacionamento com as pessoas, e eu vou conectar essas pessoas com quem entende da parte técnica. Então eu ficava ali meio como um elo, fazendo a tradução. Porque o que mais me incomodava, Daniel, com o trabalho de agência, era chegar, sentar numa mesa com um cliente, mostrar um monte de número para ele e eu ver que ele dispersava e porque ele não estava entendendo nada. E aí eu falava com ele, ó, nós precisamos tomar essa decisão. E ele falava, não, beleza, vamos fazer. Mas eu sentia que ele não estava entendendo de verdade o que era para ser feito. Entendemos muito bem. Entendeu? Vocês devem passar por isso. Então eu comecei fazendo esse trabalho de poxa, eu pego o gestor de tráfego, pego ali uma pessoa que vai desenvolver um site ou vai trabalhar uma automação, eu entendo o que ele está fazendo, converso com ele e eu sento com o cliente e eu falo, olha, a gente vai fazer assim, para que ele possa entender melhor. Aí funcionou bem. Já são 10 anos, né, atuando nessa área. E a gente tem crescido bastante nos últimos anos. Perfeito. Renan, assim, a gente já viu que tem um match muito, muito bom, né? Quando a gente usa a parte de tecnologia junto com a parte do marketing ali. E, assim, hoje, dentro desse trabalho de consultoria que você presta, né? Qual que é a principal dica que você traz, assim, para os empreendedores? Quando a gente pensa, né, nessa parte de tecnologia, igual você falou de automações, né? E a gente vê que isso hoje já não é mais um diferencial. Isso já é uma coisa quase que obrigatória ali, né? Qual que é a dica que você dá para esse empreendedor hoje que está buscando, né, trazer tecnologia para dentro do seu negócio para que ele se diferencie, para que ele consiga realmente ali trazer, né, um diferencial dentro do negócio dele? Legal, Marcos. Cara, assim, a gente está vivendo um momento que eu sou da área de TI, eu já trabalho com tecnologia desde 2009, né? Perfeito. Quando eu entrei no curso de Sistema de Informação. E desde lá eu ouvia falando, as profissões de TI são os melhores empregos, os melhores salários, é o que está crescendo. E, cara, de lá para cá, isso só aumenta. Só que eu nunca vi o mercado como está nos últimos 2, 3 anos, com a chegada da inteligência artificial. Sim. Tudo ganhou muito mais velocidade. E a gente imaginava que com a chegada desse tipo de tecnologia, desses recursos, a gente iria diminuir um pouco o nosso trabalho, e o que aconteceu foi o contrário. A gente aumentou muito mais, porque hoje nós temos muito mais capacidade de execução. Perfeito. E por que eu estou falando isso? Porque eu me vi em alguns momentos muito preocupado em estar sempre atualizado com a última tecnologia, com a última ferramenta, com a última inteligência artificial. E eu percebi que a maioria das empresas não precisa chegar nesse nível. Não precisa. Então, o principal conselho que eu dou para quem está trabalhando nessa área de marketing digital, agências, até mesmo consultorias, comece pelo básico e entregue bem feito. Perfeito. É fazer aquele básico bem feito e aí evoluir. Porque eu vejo que tem muitas empresas que não estão tendo bons resultados porque ela está queimando etapas. Ela não está fazendo nada, ela não tem nenhum tipo de produção de conteúdo. O que ela quer fazer? Vamos montar um podcast? Vamos comprar 4 microfones aqui, gasta 10 mil reais, compra 3, 4 câmeras, faz uma estrutura e quando eles estão com tudo pronto, eles percebem, a gente nem sabe como é que começa isso aqui. E começa fazendo um conteúdo que não chega em ninguém, não está transformando ninguém, justamente porque eles pularam várias etapas. Né? Muitas empresas fazem isso também. Muitas empresas, elas nunca fizeram um investimento em marketing, sobrou um dinheiro ali, ela fala, beleza, vamos embora investir aqui no Instagram. E quer colocar 20 mil reais em um mês. Porque ela acha que é uma impressora de dinheiro. Eu coloco os 20 mil aqui, eu vou fazer 100 mil de volta. E não é bem por aí. Vocês sabem que qualquer cliente que a gente vai começar, nós temos que ir passo a passo, testando, fazendo o básico. Você não começa uma casa de 3 andares pelo telhado. Você começa pela base. Então, eu gosto de enfatizar que as empresas hoje, elas precisam tomar cuidado com o básico. Cuidado para não ficar contratando um monte de ferramenta, pulando etapas, se você não está atendendo seu cliente ali na base. Às vezes tem gente te chamando ali no direct, no WhatsApp, e você não está dando atenção para ele. Então, independente do tamanho da empresa, Marcos, eu vejo que para ter sucesso, seja agência, seja consultor, comece entregando resultado desde o primeiro momento. Esse negócio de, a gente vai começar um trabalho e os resultados a gente começa a ver daqui 6 meses. Cara, isso é uma facada no coração do empreendedor.
Perfeito. Porque ele não cria confiança em você, em nós, né, como agência, como prestador de serviço, e vai gerando uma ansiedade nele, que muitas vezes ele vai romper o contrato pelo meio. Fala, gente, eu não tô vendo o resultado. Então, quando eu inverti isso e comecei entregando pequenas vitórias, poxa, vamos embora começar anunciando um pouco e ver se chega mais gente no WhatsApp? Vamos embora começar a produzir alguns conteúdos e ver se a gente melhora? Então, mapear todos esses indicadores e ir acompanhando eles passo a passo, eu vejo que é o melhor caminho para quem quer ter sucesso nessa área hoje. Perfeito. Muito legal. E a gente indo para esse mercado do marketing digital, né? Qual que é a sua visão do futuro do marketing digital? Com essa vinda, né, da inteligência artificial, todo dia surge uma inteligência nova. Teve recentemente, né, a OpenAI lançou o GPT-5. Sim. Como que você enxerga o futuro do marketing digital com essas novas oportunidades ou talvez riscos, né, da inteligência artificial? Cara, eu acho que isso dá um corte legal, dá pra gente colocar. Vamos colocar assim, o editor coloca lá, o fim do marketing digital, né? Igual aqueles vídeos que acontecem todos os anos. Cara, eu confesso que quando eu vejo aqueles conteúdos lá no YouTube, o fim do marketing digital, ou é isso que funciona, gera até uma ansiedade, porque a impressão que dá é, se eu não estiver fazendo isso, então eu vou morrer. E a grande verdade é que desde 2013, 2014, quando a gente começou a olhar para o marketing digital como profissão mesmo, como negócio, porque antes não era isso. A gente não olhava lá em 2013, 2014, a gente não olhava para as redes sociais da maneira estratégica que nós fazemos hoje. Então, assim, desde 2013, 2014, eu vejo conteúdos falando, ó, é isso aqui e depois disso vai acabar. Ah, o mercado está saturado. Cara, e não aconteceu. Ao contrário, todos os anos novas oportunidades têm surgido, mais gente tem ganhado dinheiro, é um mercado com grande abertura, mas os profissionais bons do mercado hoje, eles não conseguem atender a demanda que tem. Porque tem muita empresa... Gente, nós estamos aqui num evento gigante, numa das maiores cidades de Minas Gerais, e tem muita gente aqui que está começando a entender o que é fazer conteúdo no Instagram agora. Sim. Tem muita gente que nunca fez um anúncio. Tem gente que ainda não usa o WhatsApp Business. Então, a maioria das empresas ainda não vive essa realidade de inteligência artificial, consistência e investimento em anúncios, que é tão comum para nós no dia a dia. Então, eu vejo que o marketing digital, ele ainda tem muitas oportunidades, principalmente com a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela meio que reseta tudo. Tudo que a gente sabia de marketing, todas as estratégias, elas foram renovadas quando a gente coloca a inteligência artificial no meio. Sim. Então a gente renovou tudo isso, mas eu vejo que nos últimos anos principalmente, tem uma coisa que vai começar a pesar. Não vai ter mais espaço para os amadores. Porque as pessoas entenderam que dá para consumir de uma maneira simples, facilitada, e elas já conseguem perceber quem gera resultado e quem não gera. Antes, fazer uma venda de serviço de marketing digital não era tão complicado para você fazer. Por quê? A pessoa procurava o menino do marketing. Não, tem um menino que entende marketing. Vou chamar esse menino. Perfeito. E aí, você fazia o contrato, fechava de qualquer jeito. Qualquer coisa que você fizesse, estava valendo. Hoje não, amigo. Não tem como. Hoje, se você não entende de uma estratégia de funil de vendas, se você não entende de gestão, se você não entende de pessoas, se você não entende de processos, é muito difícil você pegar um contrato que seja valioso, que seja interessante para a sua empresa e principalmente que seja duradouro. Porque a empresa ela vai ter vários indicadores para acompanhar e saber se aquilo está funcionando ou não. A nossa área, ela não cabe o eu acho, porque nós temos números para tudo. Sim. Para quem não faz marketing hoje, você faz uma postagem, uma foto, de um stories ali no Instagram, você tem várias métricas para analisar. E nós, que temos várias outras ferramentas, que nós monitoramos isso, que nós rastreamos isso. Então não cabe, eu acho. Cabe testar e ver o que funciona. Sim. Quando você fala que não vai ter espaço para amador, né? Ontem mesmo a gente teve a Carla, né, do Canva, que estava aqui palestrando também. A inteligência artificial, um simples prompt ali, você consegue ter um resultado legal. Para ter um resultado amador, o próprio empreendedor faz. Sim. Exato. Ele mesmo consegue abrir o Canva sem pagar nada, ele consegue utilizar templates prontos já também. Perfeito. A maior parte do meu trabalho hoje como consultor no Sebrae, que é lidar principalmente com microempreendedores individuais, tem sido nisso. São pessoas que eles não têm nada
Eles não sabem o que é ter uma estratégia de marketing digital, não sabem o que é fazer um anúncio, e eu ensino como que ele faz o básico. Eu entrego o básico para ele ali. Por quê? Sim. É a pequena vitória que eu tô falando. Sim, esse cara que entende que o botão impulsionar, que ele vai colocar ali talvez R$30 e que vai trazer R$150 de venda para ele de volta, porque ele fez um botão impulsionar ali, chegou 10 pessoas no WhatsApp dele. O que não acontecia. Ele fala, opa, isso funciona. Então ele começa a ficar bom nisso. Aí ele descobre que dá para colocar um pouquinho mais. Ele descobre que quando ele aparece nos conteúdos, funciona melhor. E aí ele descobre que tem um tal de ChatGPT, que se ele falar assim, escreve um texto melhor para mim, fica melhor. Então ele vai, etapa por etapa, degrau por degrau, melhorando isso. Então assim, para quem quer escalar negócio, aí nós estamos falando do empreendedor, fazendo por conta própria e galgando pequenas vitórias e pequenos resultados. Mas quando nós estamos falando de profissionais da área, que é o que nós fazemos hoje, se você quer escalar um negócio hoje, você tem que buscar uma profissionalização. Tem que fazer cursos, tem que se destacar, tem que escolher nicho, né? Que é o que eu estava conversando um pouquinho antes com vocês aqui. Como que a empresa de vocês ela se destaca, ela é uma referência hoje justamente porque vocês deram foco e ficaram muito bons nisso. Então, para os profissionais de marketing hoje, quanto antes ele precisa se profissionalizar para ele gerar valor no mercado. Legal. Renan, assim, a gente conseguiu entender, né, que a inteligência artificial hoje, ela tornou muito fácil, às vezes, executar ali alguns processos, né, trazer algumas coisas, mas de forma muito generalista. E a gente sabe que hoje, né, o mercado, ele pune quem acaba sendo muito generalista, faz um conteúdo genérico, né, traz alguma coisa nesse sentido, e a gente precisa de algo mais personalizado. Como que você conduz hoje esses empreendedores, né, para que a gente consiga trabalhar algo mais personalizado ali dentro, enfim, do negócio de cada um deles? Legal. Isso tem sido o maior desafio, porque cada vez mais eu tenho visto que o nosso trabalho como profissional de marketing é fazer o marketing não parecer marketing. Perfeito. E por mais que nós temos as IAs hoje que nos ajudam muito, várias ferramentas, elas deixam tudo com muita cara de marketing ainda. Exatamente. Sim. Isso. Então, a inteligência artificial, eu vejo ela muito mais como um propulsor, um acelerador. Se você não souber a lógica e a estratégia, você vai até conseguir gerar um resultado, uma entrega, mas que talvez não vai ser aquele diferencial que é o que você está procurando. Sim. Então, eu costumo dizer o seguinte, antes a gente falava assim, dá para ganhar dinheiro com marketing digital ou fazer marketing digital sem aparecer. O pessoal adora esse termo, né? Eu quero ganhar dinheiro sem aparecer. E hoje eu falo com o empreendedor, eu falo o seguinte, olha, você é um empresário e você é um adulto. Adulto, e principalmente empresário, não faz o que quer e o que gosta. Faz o que precisa e o que tem que fazer. Quando eu vejo um Luciano Heng na Havan, pegando uma moto e andando dentro de uma loja produzindo conteúdo... Com terno verde, amarelo. Quando eu vejo ele fazendo isso com a Jojo Todinho, quando eu olho pro João Adib e eu não vejo aquele cara com um paletó, com um terno ali, e eu vejo ele de camisetinha amarela participando de tudo quanto é podcast e falando como é que eles fizeram o Carmed bombar, cara, eu falo assim, se esse cara, que é dono de uma das maiores empresas do Brasil, que os caras fazem bilhões por ano, sim, ele tá colocando o rosto, ele tá aparecendo porque isso funciona, porque dá resultado, e nós, que não temos a mesma estrutura, que não temos a mesma quantidade de recursos. Perfeito. Então hoje eu tenho falado com o empreendedor, olha, utilize os recursos, a inteligência artificial para facilitar a sua produção, mas não delegue o seu carisma, porque perfeito, isso é seu, perfeito, o seu diferencial, o que só você tem. Porque se você começa jogando tudo com avatar de inteligência artificial, criação de vídeo, que todo mundo... Hoje é engraçado, é legal. Daqui 6 meses, galera, daqui 1 ano, todo mundo já sabe que isso é inteligência artificial e não atrai mais. Vai identificar rápido. Né? Então, o que vai diferenciar é o posicionamento do empreendedor. Sim. É o olho no olho, é conversar. E isso não aconteceu agora não, Marcos e Daniel. Já tem muito tempo que eu vejo empreendedores falando assim, Renan, qual é a melhor ferramenta para fazer disparos em massa no WhatsApp? Eu escuto isso desde 2015. Aí eu pergunto, mas pra que você quer disparo em massa? Ele, não, é porque eu tenho uma lista de 5.000 clientes. Eu falei, aí a minha pergunta é bem simples. Você já tentou conversar com 30 clientes ao mesmo tempo no WhatsApp? Não, nunca fiz isso. Cara, você dispara isso pra 1.000 pessoas, 30 pessoas, 40 pessoas vão se interessar.
as outras não estão nem aí. Não vai dar resultado, eles vão bloquear seu número, eles vão te denunciar, e aquelas 30 você vai fazer 4, 5 vendas ali. Mas tá vendendo. Eu falei assim, poxa, mas vale isso? Será que não é melhor você começar a trabalhar melhor a sua base de clientes? Ao invés de disparar para 5 mil pessoas de uma vez, 2 mil pessoas de uma vez, tenta pegar 20 pessoas por dia e trabalhar de verdade. E conversar de verdade com essas pessoas. Talvez você faz 30 vendas e cria uma legião de haters. Exato. Exatamente. Então, assim, hoje eu prefiro conversar com 10 pessoas, 15 pessoas ali por dia, mas conversar com atenção e vender para 8, vender para 7 e amanhã repetir isso, porque meu resultado vai crescer muito mais, dá mais trabalho. Perfeito. Dá mais trabalho. Mas eu vou ter muito mais resultado e tem uma coisa, eu vendo de novo para esse cliente. Porque talvez eu tenha uma dificuldade no primeiro contato com ele. Sim. Mas a próxima venda, ela é facilitada. Justamente pelo relacionamento que foi estabelecido. Sim. Então, o conselho que eu dou para os empreendedores hoje é... Antes eles falavam assim, mas eu não sou blogueiro. Qual que é o problema de ser blogueiro? Da sua empresa. Qual que é o problema de ser o influenciador do seu próprio negócio? Perfeito. Eu vejo que isso é maravilhoso, porque hoje empresas quebram. Lá em 2020, eu estava comentando com vocês, eu quase quebrei minha empresa. O impacto da pandemia foi muito forte no meu negócio. Por quê? Porque eu dependia dos negócios de outras pessoas que estavam fechados. Né? Então, se não fosse o meu posicionamento dentro da minha empresa, o Renan, a imagem do Renan de lidar com empreendedores, com empresários, eu não tinha a abertura que eu tinha com o Sebrae. Sim. Eu não tinha a abertura que eu tive com outros empreendedores que vieram trabalhar comigo no futuro. Então, se o empresário ele começa a delegar isso, não aparece, ele não vincula a imagem dele à empresa, uma hora isso fica perigoso. Porque se a empresa passar por uma oscilação, ele quebra junto com a empresa. E quando a imagem, o posicionamento dele de empresário é forte, ele consegue fazer um toquezinho de Midas. Que é todo negócio que ele começa atuando, funciona. E aí ele conquista parceiros, ele conquista espaço em ambientes como esse, que é o objetivo de um grande empreendedor, né? É fazer com que os relacionamentos gerem novas oportunidades para ele. Legal. Você falou aqui que você já tem trabalho, né, com mais de 500 empresas. O que você identifica hoje, né? Já deve ter passado por várias cidades, vários lugares, conhecido várias pessoas, várias histórias ali. Qual que é a principal dificuldade que o empreendedor tem para encontrar o seu diferencial competitivo, para realmente fazer o seu negócio dar certo, né? A gente tem várias pesquisas que dizem que negócios acabam muito rápido, né? Assim, 2 anos ali, 80% dos negócios se encerram. O que você enxerga, né? Que é essa principal dificuldade que o empreendedor, a pessoa que quer começar um negócio, que quer, talvez está querendo sair do CLT para poder ter o seu próprio negócio, qual que é a principal dificuldade que ela encontra? Legal. Eu li um livro que chama O Mito do Empreendedor. Não sei se vocês já leram ele. Não li, mas eu conheço. Sugiro que vocês leiam esse livro. O que o mito do empreendedor fala? Que existe um mito entre os empreendedores que o empreendedor é um herói. Que ele vai dar conta de tudo. E quando as coisas estão muito difíceis, ele vem para uma palestra aqui, ou assiste um vídeo e se motiva. Sim. E aí ele vai transformar aquela dívida de 50 mil reais no banco em 1 milhão de faturamento nos próximos 12 meses. E esse é o grande mito. Porque a grande verdade é que a maioria das empresas quebram quando estão passando por isso. Sim. E por que isso acontece, Daniel? A maioria dos pequenos empreendedores, eles não se planejaram para ser um empreendedor. Eles começaram a empreender por necessidade. É uma pessoa que trabalhava numa empresa há 10 anos e foi demitida e ela não consegue se recolocar no mercado. Por quê? Ela ganhava bem, mas ela está mais velha, o mercado está mais complexo. Sim. E ele não consegue ganhar de novo aquilo. Então ele não consegue um emprego. E aí ele vai analisando o que eu vou fazer, Tá, já sei, vou pegar o dinheiro que eu recebi e vou empreender. Muita gente é assim. Então, muita gente não consegue se colocar no mercado e fala, cara, se for para eu ganhar 1 salário, 2 salários, eu vou empreender. E eu tava vendo aquele vídeo do Thales que viralizou. Sim, contra 30 um empreendedor, né? E 30 demitidos. E ele deu um número que me assustou, cara. Se eu não me engano, mais de 80% dos empreendedores no Brasil ganham até 3 mil reais. Sim. E tem um glamour na palavra empreendedorismo que... A gente passa isso com a família, com os amigos. Agora é empreendedor, tá rico, não fala mais com a gente. E na verdade, cara, a gente trabalha muito mais e demora para a empresa dar certo.
Então o que acontece? A maioria dos empreendedores, eles não se prepararam, não se planejaram para isso. E o mito do empreendedor, esse livro que eu estou falando com vocês, ele fala que a maioria das pessoas, elas escolhem algo por uma afinidade técnica. É o que eu sei fazer. Eu sou bom nisso. Então uma pessoa que formou em contabilidade, ela quer empreender abrindo um escritório de contabilidade. Sim. Uma pessoa que formou em culinária, ela quer ter um restaurante, ela quer ser um chefe de cozinha. Só que aí que está a grande questão, o grande problema. Uma pessoa que cozinha muito bem, que gosta de fazer bolos, por exemplo, e que faz os melhores bolos. Chega alguém e incentiva ela, Marcos, fala assim, ó, você devia abrir um negócio de bolo. Vai fazer bolo, que você faz muito bem. Ela fala, pronto, vou fazer isso. E quando ela vai abrir um negócio de bolo, ela percebe que não é só fazer o bolo que ela fazia com tanto prazer. Perfeito. Ela precisa montar uma cozinha, Sim. ela precisa contratar gente, ela precisa fazer marketing, ela precisa pagar pessoas, ela precisa ter relacionamento, ela precisa participar de eventos. Sim. Cara, a vida dela vira uma loucura a ponto dela não conseguir mais fazer bolo. Olha que louco isso. Então, muitos empreendedores, eles acabam quebrando ou fechando seus negócios, porque eles começam fazendo algo que gostam, mas descobrem que eles não sabem empreender. Sim. Eles sabem executar o trabalho, fazer aquilo que ele gosta de fazer, mas ele não sabe ter um negócio. E aí, dentro da pergunta que você fez, que é por que isso acontece, eu vejo que a maior dificuldade dos empreendedores é saber dar o primeiro passo. Não é vinculado a uma tecnologia, não é ao marketing, é começar. Por quê? A maioria deles está tentando fazer tudo ao mesmo tempo. O tempo dele já é escasso, os recursos dele já é escasso. E aí ele está tentando aprender a fazer as finanças da empresa, ao mesmo tempo que ele está tentando aprender a fazer marketing, ao mesmo tempo que ele quer ser gestor de tráfego e ao mesmo tempo que ele quer contratar funcionários. Sim. E aí ele não sabe fazer nada disso bem e ele acha que é o mercado que está difícil, que está tendo crise, que nós não temos mais mão de obra qualificada. Falei com vocês aqui no início, quanto que está difícil contratar mão de obra aqui, vocês falaram, a gente está treinando. É o que eu faço também. Sim. Eu busco hoje uma pessoa crua, crio um processo, treino essa pessoa, porque eu sei que em 1 ou 2 anos ela vai sair da empresa de novo. E eu vou ter o mesmo problema de novo. Então, se eu não criar uma cultura de formação, eu sempre vou ter o trabalho de a dificuldade de mão de obra qualificada. Sim. Então, eu vejo que a principal dificuldade é saber dar um primeiro passo. O que eu vou fazer agora e concluir. Beleza, concluí isso, já entendi, estou bem. Qual que é o próximo passo? E o próximo passo? Para que eu possa crescer a empresa organizada. A maioria, eu não sou diferente disso, eu cresci a empresa por necessidade. Cara, você vai abandonando processo, você vai abandonando um crescimento saudável para a sua empresa. Quando você vê a empresa, ela te engole, porque ela começa exigindo muito. Ela vai crescendo e ela vai comendo o dinheiro que está entrando ali e daqui a pouco, quando você percebe que você está pagando para trabalhar na sua empresa. Sim. Daqui a pouco você olha e fala assim, cara, tá compensando mais ser funcionário na minha empresa do que ser dono. Perfeito. Justamente por isso, porque ela pulou etapas, ela queimou Sim. etapas importantes e para corrigir é muito mais difícil. Então, trocar o pneu com o carro andando, né? Exatamente. Sim. É pular do avião e costurar o paraquedas enquanto tá caindo. Sim, sim. Renan, a gente já vai finalizando a nossa conversa bem rapidinho aqui pra gente poder trocar um pouco de ideia, né? A gente tá no evento de marketing digital aqui na nossa cidade, mas tem muito empreendedor. E para a gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem. O que você queria deixar de mensagem para quem está nos assistindo, para quem está aqui no Reload também, que está querendo empreender ou que está querendo começar a atuar no marketing digital também? Legal. Pessoal, obrigado primeiramente pelo convite aqui, de estar aqui com vocês. Parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo aí. Tá num evento como esse aqui, com o destaque que vocês tiveram, só enfatiza o quanto que a empresa de vocês representa aqui para nossa cidade hoje. Parabéns, tá? Perfeito. Obrigado. E para quem está assistindo a gente aí, para quem está participando do Reload, quem esteve aqui, quem quer atuar nessa área de marketing digital, eu digo o seguinte, hoje está sendo o melhor momento para empreender. Justamente porque nós temos várias ferramentas, as barreiras de entrada diminuíram. O que precisa é que você tenha criatividade para sair da mesmice, para sair dos mesmos caminhos que todo mundo segue e tentar olhar de fato para o problema das pessoas. O que as pessoas têm como problema hoje que você aí que está assistindo é bom em resolver?
Às vezes, nesse momento, não é algo que vai te deixar milionário da noite pro dia, mas é algo que vai te colocar num caminho assertivo de começar a construir base de clientes, te dar experiência, começar a colocar dinheiro no seu bolso para, você tirar a cabeça fora d'água assim, que às vezes a água tá batendo aqui, ó. Quando você tira aqui e começa a respirar melhor, você começa a ver mais possibilidades. Então, eu vejo que hoje é um dos melhores momentos para empreender no marketing digital, mas, como nós falamos aqui, não está cabendo mais espaço para amadores. Profissionalize, busque cursos, formações que vão te ajudar a gerar resultado, não mais um certificado, mais um diploma, mas sim resultado para as empresas, que o mercado está carente, está precisando de bons profissionais, assim como a galera aqui da Foco. Obrigado, gente. Perfeito, valeu, Renan. Renan, muito obrigado por essa conversa. Acho que foi muito produtivo, muito rico, né, o conteúdo. Valeu. Parabéns pelo trabalho, né? Hoje você, como você já contou aqui, né, no início, faz esse trabalho junto com empreendedores, não só em Minas Gerais, né? Você também viaja para participar de eventos, né, junto com o Sebrae. Então, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Pessoal, esse aí foi mais um episódio do FocoCast. Muito obrigado por estar conosco, por nos escutar, por nos assistir. Até a próxima.